todos muito bem-vindos à nossa casa espírita. Hoje nós teremos uma atividade diferente. É uma palestra em dupla, mas não é uma dupla assim qualquer. É uma dupla muito querida, muito especial, muito nossa. São nossos, além de serem nossos companheiros aqui da casa, companheiros de atividade, companheiros para aquela hora que o feijão está pegando fogo e alguém precisa segurar junto com a gente. Essa dupla é uma grande divulgadora da nossa doutrina espírita. Eles saem por aí pregando e divulgando a doutrina espírita em todos os meios de comunicação, Face, WhatsApp, né, o Oceander e a Estela, que é a dupla de quem eu estou falando, são merecedores de todo o nosso carinho e do nosso mais profundo respeito. E hoje eles se juntaram, olha que danados, cada um falava numa hora, né? Aí eles resolveram se juntar e falar junto, quer dizer, alegria em dose dupla. E eles vieram hoje nos dar a honra da presença deles aqui. Então, Então, você e Estela, sejam muito bem-vindos e recebam o nosso carinho. Obrigada, Elisa. Ai, que delícia, gente. Nem me cargo de emoção. Bobinha. Pode. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Estar aqui na nossa casa, que o Guailuz é a nossa casa, né? É particularmente especial para nós, porque é aqui que a gente aprendeu um pouquinho do que a gente sabe. E hoje nós aqui, eu e Estela, viemos para poder estudar um pouquinho mais a questão seguinte: entendendo o Espiritismo. Muito se fala do Espiritismo e pouco se entende dele, de maneira geral. A sociedade, ainda muito carregada com os preceitos, principalmente católicos e protestantes, ainda não conhece com exatidão o que a doutrina espírita veio trazer. Algumas pessoas, por exemplo, pensam que o Allan Kardec é o nosso Jesus Cristo. Quer dizer, não entendem que foi feita uma codificação onde ele justamente veio traduzir, veio trazer de maneira simplificada o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós trouxemos algumas questões, porque falar da doutrina espírita como um todo demoraria muito tempo. Nós não temos tempo hábil para isso. Mas nós trouxemos alguns pontos que a gente considerou assim fundamentais para que a gente compreenda a doutrina e, estando nela, frequentando um centro espírita, fique mais fácil a gente absorver o máximo possível dessas informações e melhorar a nossa vida. Porque não basta dizer que é espírita, não basta dizer que frequenta um centro espírita, se a gente ainda carrega algumas viciações por conta de agirmos de maneira impensada. É aquela história que a gente brinca de que a gente às vezes anda porque vê os outros andarem, né? Quer dizer, a gente não faz as coisas de maneira raciocinada. Então tem uma historinha interessante. Segura aqui para mim, por favor. Deixa eu pegar o giz aqui. Tem uma historinha interessante que conta que há muito tempo atrás, as vacas pastando têm o costume de fazerem trilhos no meio da mata, né? Então elas vão caminhando e vão fazendo trilhos. E aí as pessoas descobrindo aqueles trilhos, quem já andou no meio de sítio sabe o que eu estou falando, né? Vê aquele trilhozinho assim que só cabe um parzinho de pés de vaca ali, né? Caminhando. E aí as pessoas começaram a ver aquele trilho, começaram a andar nele também. Para ir de um sítio para o outro, para uma casa para outra e por aí afora. E aí
depois começaram a andar de bicicleta naquele trilho. Passado mais um tempo, começaram a andar com carro de boi, com carroça, e o trilho foi se enarguecendo, ele foi tomando uma feição assim de rua. E aí a gente descobriu depois que, passado muito tempo na era atual, aquele trilho de vaca acabou virando uma rua e hoje é uma avenida movimentadíssima de uma cidade qualquer. E aí a gente pensa o seguinte: estamos aqui em busca de encurtar distâncias, de melhorar nossa capacidade de entendimento, de ações para que a gente cresça moralmente, espiritualmente, para que a felicidade que é possível seja mais palpável, alcançável para nós. Essa historinha da vaca vem para dizer o seguinte: às vezes a gente vai andando por caminhos, porque a gente vê os outros andando, e a gente não raciocina, será que não existe um caminho mais curto? E a resposta é sim, existe sim. O caminho mais curto entre um ponto e o outro é a linha reta, né? Vocês observem que esse caminho aqui feito pelas vacas, todo mundo caminha nele, fizeram ruas, avenidas, pontilhões e prédios, mas ele não é o caminho mais próximo para que a gente chegue até um ponto desejado. Se sair daqui em linha reta é muito melhor. E é isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Ela vem simplificar o ensinamento cristão. Ela vem trazer assim algo como palpável, não é algo difícil de ser executado. Então, papelzinho aqui. Vamos começar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, do item 4, tem a seguinte informação: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Quer dizer, o bom espírita, então, ele está em busca disso. Ele precisa domar suas más inclinações e se esforçar para adquirir valores que ele ainda não tem. Então, para ser espírita, é necessário que seja seguido esse caminho. E aí nós trouxemos, então, alguns pontos para poder fazer com que a gente consiga trilhar esse caminho com mais facilidade. O primeiro deles, entendendo Deus como Pai. As pessoas, às vezes, acreditam que Deus é alguém, um pai humano, vamos dizer assim, que fica chateado, que se chateia com a gente quando a gente erra, que fica irado quando vê a gente errar, que não perdoa, ou que fica assim, só quem me segue é que vai, então, para o céu. Quem não me seguir... Quer dizer, não cabe mais em nós acreditarmos nesse tipo de procedimento. E aí, na questão 779 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? E a espiritualidade respondeu assim: o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Quer dizer, essa informação aqui é muito interessante, porque nós precisamos entender o seguinte: nós não vamos evoluir todos da mesma maneira. Então, cabe a nós, como espíritas, então, praticantes, detectarmos se as pessoas com quem nós convivemos têm um grau de evolução um pouco menor e então, cabe a nós auxiliar a eles. Tem uma frase interessante que eu digo o seguinte: lá na tua família, tem aquelas pessoas mais evoluídas e tem os menos evoluídos, não é? Os mais evoluídos servem de parâmetro de comparação, até de estímulo para que a gente também chegue naquele patamar. E os menos evoluídos precisam de nós para crescerem. Então, será que nós estamos entendendo que Deus é Pai e colocou cada um no nosso caminho para que a gente, então, se desenvolva juntos? Ou será que a gente está esperando somente encontrar pessoas já muito hábeis e muito perfeitas ou muito otimizadas no trato? Não cabe mais a nós termos esse tipo de procedimento. Esperar que ao nosso lado só convivam pessoas já perfeitas, ou muito ótimas já. Aqueles que estão, entre aspas, no erro ou no engano, eles necessitam do nosso auxílio, como está aqui na questão. Eles precisam progredir pelo contato social. Então, se a gente não tiver esse contato, se a gente pegar e isolar as pessoas e conviver somente com quem é agradável, com quem está muito bonzinho já, nós vamos progredir pouco também, porque nós vamos trabalhar pouco. E aí um dos preceitos maravilhosos da doutrina é: fora da caridade não há salvação.
sem eu praticar a caridade não é necessariamente essa de vir ao centro, fazer sopa, ir aos bairros pobres aí. Não é essa necessariamente, somente. Eu diria que a caridade mais difícil é essa que a gente faz dentro de casa. É essa que a gente compreende as pessoas com quem a gente convive e que gritam por socorro, às vezes até em forma de agressividade com a gente, de intolerância, ou até de brigas literalmente. É o pau fechando mesmo, literalmente. Então, ser espírita, entender o espiritismo, é ter já essa meta. Eu preciso ver que Deus colocou para mim tudo que é necessário para o meu desenvolvimento. Enquanto eu não tiver compreendido isso e aceitar e querer caminhar junto com essas pessoas, eu não vou progredir. Eu não estou ajudando o mundo a progredir e eu não estou progredindo porque eu estou vivendo na lei do menor esforço, eu estou ocioso, só convivo com quem é muito fácil de conversar, de lidar. Então nós precisamos ter essa certeza, porque falar de Deus a gente fala o tempo todo, mas nós precisamos descobrir se nós estamos realmente sentindo Deus. E Deus está em tudo. Desde a menor das moléculas, das bactérias mais simples, né, das células ainda em formação, até a pessoa mais evoluída moralmente, aquele ser super inteligente. Deus está em tudo. E agora a Estela vai complementar aqui na questão da fé, né? Então vamos lá. Boa noite a todos. Então, o Osiander veio falar para a gente que a palestra hoje é Entendendo o Espiritismo. E acredito que todos nós, todos os dias, devemos refletir o porquê nós frequentamos qualquer tipo de lugar. Isso é muito sério. Eu resolvo frequentar uma casa espírita, daqui a uns dias eu estou respondendo uma enquete que eu sou espírita. Mas para nos denominarmos assim, a gente tem que conhecer o que eu estou seguindo. E aí o Osiander fez esse desenho, esse trajeto. Esse trajeto seria ao que ao longo do tempo da história vem trazendo para nós aquele Deus punidor da Idade Média, vem trazendo caminhos tortuosos de sacrifício, de rituais, todos para levar a Deus. Aí o Espiritismo vem então e traça uma linha reta. No momento que eu entendo que eu estou nessa linha reta, o que acontece comigo? Eu começo a pensar que eu posso estar mais privilegiado, mais evoluído, tenho mais conhecimento, mas não é assim que funciona. Porque se eu estiver aqui, achando tudo isso, e aquele amigo que está caminhando aquele trajeto difícil, tortuoso, cheio de rituais, manias, dogmas, se ele continuar caminhando aqui, mas se ele tiver amor, simplesmente amor no coração, ele chega primeiro que nós, que estamos aqui, ó, achamos que estamos em primeiro lugar, porque a gente tem um pouco mais de conhecimento. E o conhecimento não nos leva aqui, ó, só o conhecimento em si. Vai desencarnar muitos que vai chegar lá no plano espiritual, vão desencarnar e falar assim, ó, eu li tal obra, sei as questões do livro dos espíritos de cor, no entanto, o gráfico dele de amor está baixíssimo. E chega lá uma pessoa ignorante intelectualmente, que fala às vezes errado, de maneira que agride nossos ouvidos, todo mundo muito evoluído de leitura, só que sem amor. E esse daí, que a gente falou que ele tem um pouco menos de intelectualidade, ele chega amando. Quem que está na frente, então? Então, vamos tomar cuidado com os ensinamentos que a gente encontra, porque a gente está, sim, numa linha reta, mas a gente tem que seguir o Evangelho de Jesus. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. O Osiander estava falando. Entendo, então, no Espiritismo, o lugar que eu estou indo, que eu estou frequentando, já estou respondendo que sou espírita, um bom espírita, assim como no Evangelho, um bom cristão, eu estou entendendo que Deus é Pai. E aí, o que a gente usa de pai aqui na Terra? Quem são os pais? Ah, o pai educa. O pai nos dá suporte para viver na infância, certo? Eu entendo tudo isso. Eu entendo que meu pai, quando eu desorganizo a sala, uma criancinha pequena, joga todo o brinquedo na sala. O que o pai que quer educar o filho com uma disciplina para depois ele não sofrer lá na frente faz? Vai pegar todo esse brinquedo aí. Aí a criança recolhe. De cara feia, de cara amarrada, mas recolhe. E o pai sabe que é para o bem dela.
Lei de causa e efeito. Se ele não recolher, vai ficar bagunçado, vai perder brinquedo. Assim é Deus com nós. Só que o mais importante de entender que Deus é Pai, não é entender somente o que nos acontece. É entender que eu tenho confiança no Pai. Será que a gente tem confiança no Pai? A gente vê pessoas desesperadas aí com papel. Eu tenho que fazer endoscopia. Meu Deus do céu. Falaram para mim que esse exame é terrível, essa tal de endoscopia. E desespera. E aí a gente vê que uma criancinha tem muito mais fé no seu pai do que nós em Deus, que chamamos ele de pai. A criança, quando você vai levar ela para tomar vacina, você explica para ela, ela dói o choro dela por causa da dor, mas ela não te contesta. Ela não fala que ela não merecia aquilo. E a gente contesta o pai diante de uma dor pequenininha. Engraçado que eu troquei a minha filha de escola esse ano, ela está com 7 aninhos. Levei o primeiro dia de aula, ela não virou para mim e falou assim, ó, ô mãe, você viu o currículo pedagógico dessa escola? Você viu se essa instituição está seguindo éticas e morais decentes para o meu convívio com essas crianças? Você deu uma olhadinha na periferia, no bairro, no perímetro dali? Não, ela pôs a mochilinha nas costas e foi. Porque ela confia em mim. E nós não confiamos no Pai, nós desesperamos por qualquer problema. Existe uma frase muito bonita que fala assim, ó, vai dormir em paz. Por que você está preocupado com amanhã? Deus já está lá. O Deus Pai. Deus Pai. Deus Pai que não separa. A gente imagina que se na evolução humana a gente tem um amorzinho que é um grãozinho. A nossa aura disse que sai um tantinho de luz aqui. Sabe qual luz isqueiro que está falhando? É assim. A de Jesus é como se fosse o sol. Então a gente vê a diferença de tamanho. Não estamos nem falando do Mestre Jesus, estamos falando do Pai. Então a gente imagina o tamanho do nosso amor para com nossos filhos. Vocês teriam coragem de separar irmãos, sobrinhos? Ó, você vai para cá eternamente, você vai para lá. Eles se amam, mas eu não quero ver junto mais. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com quando alguém desencarna, com a morte. Como a gente desespera com a morte. Mas não estamos falando de um Deus Pai, um Deus que nos ama muito além do que a gente possa imaginar. E a gente desespera. Porque a gente não confia ainda. Somos espíritas, acreditamos na vida eterna, acreditamos na comunicação, porque a gente acredita em psicografia, livros psicografados, mensagens e fenômenos. Mas, no entanto, quando perdemos um ente querido, nós não acreditamos mais. Porque é como se a gente nunca mais fosse vê-lo. Mesmo sabendo, então, entendendo, no livro dos Espíritos nos diz que eles são sensíveis às nossas dores. A gente chora, eles sentem. Quer dizer, a que ponto a gente está acreditando em Deus Pai? Só enquanto Ele nos dá tudo? É aquelas criancinhas mimadas que ficam chorando na creche? Eu acho que é por aí. Então, quando a gente entende que Deus está no comando, Deus está pegando nas nossas mãos, assim como se eu pegar na mão da minha filha e falar para ela, está vendo aquela tempestade lá na frente? Você se prepara porque a gente vai atravessar ela correndo lá. Ela vai. Porque ela tem fé em mim. E nós não temos fé em Deus. Então é esse resgate que o Espiritismo vem trazer. Acreditamos há muito tempo, desde quando estávamos aqui, ó, nessa curvinha sinuosa aqui, a gente acredita que Deus é Pai. Mas a gente não sabe aqui dentro. A gente não confia. A gente confia muito mais no motorista de ônibus, que a gente não sabe se ele dormiu direito à noite. A gente não sabe se a carteira dele é falsificada ou não. Mas a gente chega a dormir no ônibus. A gente dorme no avião. Você não foi lá verificar. Está tudo, a tua vida está na mão dele. No entanto, no nosso Pai, a gente não confia diante de uma dor. A dor parece grande, mas quando eu confio que a dor vai passar, tudo fica mais leve. Então, é esse Deus Pai que a gente está resgatando. Outro item que a gente, às vezes, como espíritas, tem, é aquela velha mania de querer dar resposta para os acontecimentos de maneira geral.
Então, por exemplo, a gente acredita ainda que Deus age na chamada lei mosaica, né? Do olho por olho, dente por dente. Então a gente tem aquela mania, eu diria que infantil, não é nem maldade, mas a gente ouve alguém que ficou, por exemplo, deu um tiro em alguém e fala, na próxima ele vem e vai tomar um tiro também. Ou então você está aleijado hoje porque você fez alguém ficar aleijado no passado. Quer dizer, são respostas que não cabem mais para nós, com o raciocínio de que Deus é esse Pai amoroso, como a Estela falou, não tem mais cabimento a gente acreditar nisso. Porque senão Deus teria ensinado o olho por olho, dente por dente. É assim que funciona. E não. Deus mandou Jesus para ensinar para a gente da lei de amor. E Jesus veio ensinar que para tudo existe atenuante, porque nós vivemos regidos sobre a misericórdia divina, que vem ensinar para a gente que nós estamos aqui para aprender e não para pagar contas. Então, por exemplo, se eu, numa encarnação, furei o olho de alguém, não necessariamente eu terei que ter o meu olho furado também numa próxima encarnação. Eu posso me identificar, então, o erro que eu cometi e me programar para vir, então, como, por exemplo, um médico oftalmologista e ajudar a curar os olhos das pessoas. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, como está no Evangelho. E a gente, às vezes, tem aquela mania de acreditar que tudo tem a causa e efeito de igual proporção. Não é assim que funciona. Deus não é assim, punitivo, vingativo. A sabedoria divina, tudo isso que nos rege, quer nos educar, não quer fazer com que a gente sofra. Deus não tem interesse nenhum que você esteja passando por essa dificuldade financeira, que você esteja doente, que você sofra um acidente. Então, isso precisa estar muito vivo dentro de nós. Nós precisamos parar de pensar assim, por que comigo? Né? Nós precisamos começar a pensar, por quê? O que isso quer me ensinar? Nós precisamos fazer outra pergunta, então. Quando surge, então, uma doença, surge qualquer tipo de problema, nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo educados. Então, entendendo o Espiritismo nesse conceito, é ter a certeza de que tudo que está acontecendo está amparado e observado por esse Pai que a Estela falou, que nos ama milhões de vezes mais do que qualquer pai de carne e osso aqui, né? Qualquer papai aí que anda entre nós aqui. E nós precisamos ter a certeza de que Ele está providenciando circunstâncias que façam com que a gente aprenda algo. Então não existe nada que aconteça que não seja com esse fim. Crescimento, aprendizado, aperfeiçoamento. E não tem dessa, nós precisamos parar com isso de falar que Deus está cobrando da gente, que nós estamos pagando karma, que tudo é karma, tudo é dificuldade, tudo é problema que eu fiz na vida passada. Coisa nenhuma. O que a gente passa hoje, que é reminiscência de vidas passadas, é apenas 10% praticamente do que a gente vive. 90% somos nós mesmos que provocamos nessa atual encarnação. Então nós precisamos parar de dar a resposta pronta para tudo, ou imaginar que se morreu, ou aliás, matou, vai ser morto na próxima. Não é assim. Se fosse assim, então Deus agiria da forma da lei mosaica. A lei de Moisés, né, que veio ensinar isso para a gente, na época, que era necessário ter esse tipo de entendimento, senão as pessoas se matavam por conta de qualquer coisa. Bastava um olhar meio tortinho lá, o cara já puxava a faca um para o outro e vencia quem era o mais forte, quer dizer, olhou feio para mim, eu mato. Aí veio Jesus, já mandou Moisés na frente para ir já abrindo alas, né? Ó, vai lá e ensina para o povo lá que se cortou uma mão, vai ter cortado a sua mão também. Roubou, a mão é cortada. Quer dizer, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. E aí, já depois, Jesus veio trazer a lei de amor, de que quando ele falou assim, se te ferirem numa face, ofereça então a outra, mas não revide, né? Não vá lá e bata mesmo jeito. Se você bateu, saiba que você vai sofrer uma consequência sobre isso. Se você apanhou, é melhor você apanhar do que você bater. E é isso que a gente não vem aprendendo até quando a gente é criança na escola. Ó, se você bateu lá, se você apanhou, você bate também. Tem alguns pais que ainda ensinam assim para os filhos, né? Não é esse o caminho correto. A doutrina vem orientar que a gente então raciocine, que a gente consiga sair fora desse círculo onde a gente anda, porque vê os outros andarem. Eu caminho porque eu vejo o outro caminhar ali, então eu vou também.
E aí vem o Rodrigues e brinca com a gente. Você é boi? Nós não somos bois mais. Nós temos um cérebro mais evoluído que o de um boi. Precisamos parar, então, com esse tipo de resposta pronta. Nós não temos resposta para tudo, ó. Então, nós temos que entender isso. Eu não sei o que acontece com você. E as pessoas, às vezes, vêm falando, eu vou conversar com aquele meu amigo lá, que ele é espírita. Ah, ele sabe das coisas. Vou perguntar por que eu estou passando por essa dificuldade, por que a minha esposa me traiu, por que meu filho ficou doente, por que eu bati o carro. A gente não sabe disso. Podem ter 1000 motivos. O que a gente sabe e afirma com toda certeza é de que tudo está regido de maneira justa e perfeita. Tudo está sendo observado. Porque se cada um de nós tem o nosso benfeitor espiritual, e ele ali poderia até eventualmente nos proteger daquilo, não nos protege porque ele entende que aquilo vai fazer a gente crescer. A gente tem também o ensinamento de que se colocam pedras pontiagudas para que a gente pise, é porque entendem que está sendo necessário o fortalecimento da sola dos nossos pés. Para que a gente então caminhe mais longe, por caminhos mais difíceis. E a gente costuma pensar que tudo vai ser facilitado. Me tornei espírita, agora daqui em diante os problemas não vão acontecer mais. Ou então tudo vai virar um mar de rosas da noite para o dia. Não vai, não. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se aperfeiçoa, mais no buraco a gente vai ter que ajudar a ir lá resgatar os nossos irmãos. Outro dia a gente assistiu uma palestra muito interessante que o rapaz fez um convite para a gente. Ele falou assim, ó, vou fazer um convite inusitado. Eu quero convidar vocês para ir num umbral comigo. Todo mundo ficou assustado. Falei, mas como? Eu quero ir para o céu, né? Eu quero desencarnar e ir lá para o nosso lar, ir para os planos superiores, né? Ele falou assim, você parou para pensar que quando você desencarnar, a gente fica achando que a gente vai, né? Vamos evoluir agora para depois ir lá para cima, lá, né? Ele até brincou, ele fez até uma sonoplastia da nossa saída. Ele fez assim, ó, você desencarnou, você vai para lá, né? Vai nada. Quando você estiver muito evoluído, você vai entender que você precisa ajudar os que ficaram aqui. Você pode até evoluir, mas aí às vezes um filho teu não evoluiu, teu pai, a sua mãe, um parente próximo. Você não vai conseguir ficar lá nadando nas águas fluidificadas do nosso lar, lá visitando o André Luiz e por aí afora, e deixar o teu parente lá queimando o lama até no nariz, assim, ó, lá no umbral. Você não vai conseguir. Então nós precisamos ter esse entendimento também. Bom, vamos colocar o tema aqui na luz, então, né? Entendendo o Espiritismo. Bom, quando a gente tem que entender o lugar que a gente frequenta, porque nós somos quem vai passar a informação de uma pessoa que está querendo conhecer a sua religião. Por mais que a nossa conduta, o melhor convite para chamar alguém para a instituição, as pessoas confiam no que você vai falar. Então, há muito tempo, a gente está dando respostas que nos deixam envergonhados. Sabe aquela pessoa que torce para o Palmeiras, por exemplo, que não sabe o nome do goleiro do time? Aí fica com aquela cara de tacho, que aqui em Rio Preto a gente fala tacho, né? Assim somos nós quando a gente fica falando assim para a pessoa, se morreu desse jeito é porque na outra, com certeza, ele matou desse jeito. Aí vem uma pessoa que não estuda, mas ele quer saber da nossa doutrina. Ele fala assim, mas e aí? Aí fica assim, aí você fala assim, fica. Um mata o outro mata o outro. Você está com a mesma cara de tacho do cara que torce para o Palmeiras e não sabe o nome do técnico, do goleiro. A gente não pode mais dar essas respostas, por quê? No momento que eu entendo que Deus é Pai, eu vou começar a entender o Espiritismo, eu entendo que Deus é sabedoria suprema. Se Ele é sabedoria suprema, nós, como humanos, não faríamos uma tolice dessa, de mostrar que a dor que você causou, olha aí, ó, eu te bati, doeu, gostou, não faz mais, não, vai dar raiva nele se eu bater nele. Não vai fazer ele parar e pensar. Onde não há ação educativa, não há ação pedagógica, Deus não vai fazer isso com a gente. Só vai fazer se for pelo caminho da dor. Você desencarna, fez um monte de atrocidades aqui. Você adquire um monte de débito. Só que aí, quando você chega lá no plano espiritual, sua consciência te cobra. Não é ninguém que vem te cobrar, não, é sua consciência.
Mesmo porque você vai querer aquela luz que você vê os espíritos iluminados lá. Quem não quer morar num condomínio de luxo fechado? Um condomínio, poder viajar. Lá no plano espiritual nós desejamos luz. Daí então é mostrado tudo o que você fez. E aí é dada a oportunidade. Então, você quer desfazer todo esse mal com amor, como ele disse, o amor cobre uma multidão de pecados, ou você quer desfazer pela dor? Aí fala, não, eu não fiz mal nenhum, e fica e bate o pé. O que acontece com ele? Pode ser que ele venha sofrer, sim, muito. Sofrer não, passar muita dor aqui para ver se conscientiza um pouco. Do contrário, ele pode estudar, sim, no plano espiritual, porque a gente tem notícia de todas as pessoas que aqui estão, que amam o que fazem, estudaram o que fizeram lá. Ninguém é arquiteto aqui pela primeira vez, ele já estudou arquitetura lá. É por isso que a faculdade vai apaixonando, conforme o semestre vai passando. Já aquela pessoa que entra em um curso, no qual em 6 meses já fala assim, não gosto, sai. Sai porque, de repente, não é o que você estudou lá no plano espiritual. A gente vê pessoas apaixonadas pelo que fazem. E aí, voltando, então, nessa lei, o que acontece quando eu entendo o Espiritismo? Que lei é essa? Olho por olho, dente por dente? Dente por dente? Não, isso daí é o caminho antigo. A gente está num caminho traçado mais novo. Qual que é o caminho que nós podemos dar, entendendo o Espiritismo, para um irmão que chega com uma dor? Eu já vi gente em velório dar resposta que eu quero sair correndo. Até o morto do caixão levanta e sai correndo. Porque é espírita. E não pode, a gente não pode, a gente tem que levar amor e esperança. Primeira coisa que a gente sabe falar diante de uma dor da pessoa. Vai passar, vai passar. Ninguém chora uma dor a vida inteira. Eu nunca ouvi falar isso. Não sei se alguém tem algum relato de uma pessoa que perdeu alguém, a saudade fica. Mas a dor não fica para sempre. Aí a gente vai e leva a esperança de que isso vai passar. E a gente entendendo o Espiritismo, então, e sabendo que a gente se reencontra lá. Imagina você sofrendo a dor de um desencarne de um ente querido e vem alguém e te diz isso, porque a gente é acostumado no Espiritismo, a gente sabe disso. Só que aí eu entendo que quando eu encontro alguém, eu tenho que levar essa mensagem de esperança. Eu não tenho que dar resposta das mortes das pessoas, do desencarne, da traição. Vem gente em você e fala assim, eu sonhei com tal coisa. O que significa? Aí você, como espírita, você sonhou? O sonho, segundo o sonho, eu acho que era para você estar com fulano lá. Que é isso? A gente não sabe de nada. A gente tem que dar conforto e esperança. Chico Xavier nos diz, quando você encontrar alguém, que ele saia de perto de você, igual ele estava, pelo menos, ou melhor. E às vezes a gente encontra alguém com o nosso conhecimento espírita, a gente deixa a pessoa pior. Você está sofrendo, continua sofrendo aí que você vai, subir. Lê do engano de quem frequenta uma casa espírita, achar que sofrimento faz alguém evoluir. Mas está lá, abençoados os aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos. Nem todo aflito é bem-aventurado. Por quê? Porque se a aflição não serviu para você evoluir, não serviu para você traçar e seguir o caminho do amor, você vai ser aflito de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então, nem todo aflito é bem-aventurado. O que você está sofrendo nesse momento? O que a gente está sofrendo nesse momento? Nós mesmos temos as respostas. É uma dor física? De repente, eu estou com pedra no rim. Eu vou lá falar, mas eu não tomo água. Eu estou inserida na lei da carne, eu tenho que prestar atenção nisso. Não adianta eu ser uma pessoa que faça um monte de caridade, que viva a lei do amor e comer feito um boi. Eu vou engordar, vou entupir minhas coronárias. E aí? E aí, o que Deus tem a ver com isso? Estamos na lei. Só que se eu tenho algum problema físico, no qual minha alimentação é normal, eu vou no médico, como eu escuto muito dizer, eu vou no médico, ele diz que eu não tenho nada. Vê se você não tem nada no seu sentimento. O que a gente anda fazendo de errado aqui e aqui, para a gente começar com moléstia física? Esse é o caminho. Aí você tem um problema, que é uma sirene, no qual ela apita para demonstrar a causa.
A sirene é só o efeito. Quer dizer, se a gente está apitando aqui, não é aqui que eu tenho que curar, eu tenho que ver o que está causando. Se não é problema físico, eu estou fazendo alguma coisa errada. A pergunta, então, não é por quê, para que estou passando isso, para quê? No momento que você entende que a sua conduta moral não está de acordo com o quê? Com o evangelho, manual de vida nossa. Não está de acordo com o evangelho, eu tenho que mudar. Conheço muita gente aí que fala assim, gente, a pessoa foi boa a vida inteira e agora está numa cadeira de roda ao longo da vida. Isso é uma das vertentes do que pode acontecer. Aí você vai vasculhar na vida dessa pessoa, essa pessoa nunca aceitou ajuda na vida. O orgulho dela é uma pessoa muito boa. Já viram pessoas muito boas? Só que ela tem orgulho. Nunca aceitou ajuda. No fim da vida, o que ela é obrigada a passar, hein? Uma cadeira de roda. É obrigada a aceitar na marra. Mas não foi uma pessoa muito boa? Foi uma pessoa muito boa. Só que em alguns pontos ela era caridosa. Ela tinha muita paciência, ela era tolerante, mas o pico do orgulho estava aqui. E aí Deus, Pai, como educador, o que Ele faz? Ele castiga? Não. É uma plantação nossa ao longo da vida. Ao longo da vida a gente planta sentimentos ruins dentro de nós e colhe. Mas não é isso que a gente vai falar para uma pessoa na hora da dor. Porque eu não vou chegar numa pessoa que já está ao longo da vida em uma dependência tão grande e vou falar para ela, a vida inteira você errou. Não, para essa pessoa a gente vai pegar um entendimento espírita e vai levar esperança. Calma que isso vai passar. Confie em Deus. Leia obras que você vai entender o seu problema. E ele vai ficar muito mais leve do que ele está agora. Porque o entendimento faz isso para a gente. O problema, aquele problema grande que a gente via, porque a gente não tinha entendimento, é o mesmo problema hoje que com o entendimento ele é pequeno. E uma das coisas que facilitam para que a gente não tenha que passar por esse tipo de problema, por exemplo, para eu trabalhar o meu orgulho, eu não preciso necessariamente ficar numa cadeira de rodas. Quer dizer, isso que é bacana, você saber que você não precisa sofrer para aprender. Então, um dos itens que ser espírita ajuda a gente a não ter que passar é saber o seguinte, ó, eu preciso entender quanto que eu devo servir. Porque Jesus veio falar assim, eu vim para servir, eu não vim para ser servido. E tudo que Jesus falava não era para que ele fortalecesse aquilo dentro dele, que ele já tem isso tudo, já está tudo concretizado dentro dele. Então, tudo era um ensinamento. Ele veio falar isso para a gente, porque se ele que é o maior de todos, veio para servir, vocês imaginem se nós não viemos para o mesmo. Então, ser espírita, entender o espiritismo é entender que é necessário a gente servir mais. Enquanto você está servindo, você vai trabalhando todo esse tipo de emoção, todas essas qualidades, essas virtudes que nós viemos em busca, como, por exemplo, a aniquilação do orgulho, como a Estela falou aí na história da senhora que teve que ficar na cadeira de rodas. Então, passado um certo tempo, você trabalhando na caridade, e na caridade que a gente fala, gosto de frisar muito, não é necessariamente no centro espírita, não é vir aqui fazer sopa, não é isso. É a caridade moral, é a caridade com o olhar. É a caridade, às vezes, no momento que você silencia, quando alguém está sofrendo, você não sabe o que falar, fica quieto. É a caridade da gentileza. É a caridade, hoje em dia, no que a gente escreve nas redes sociais. Nós precisamos perceber se isso que nós estamos escrevendo está trazendo benefício para os outros. Será que nós estamos sendo pessoas que estamos sendo propagadores de boas informações? Ou será que a gente acha que fazer caridade é só ir lá no centro e entregar sopa e fazer alta de Souza lá, arrecadar alimento na rua? A caridade é 24 horas por dia. É da hora que você levanta, você vai na padaria comprar um pão e você trata a moça que te atende com gentileza. Isso é caridade. É você então chegar, cortar o pão para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, passar uma manteiga e falar, cortei um pão para você. Mais um gesto de caridade. É você ir até o seu trabalho e no percurso, você encontrar com muitas pessoas no trânsito ali, você ceder uma vez, cede a sua vez, deixa a pessoa passar na sua frente, não buzina na traseira do outro. Quer dizer, precisamos fazer caridade 24 horas por dia, nós precisamos servir 24 horas por dia. A gente não para pensar que existem coisas que a gente faz que aparentemente para nós são pequenas,
mas que reverbera de maneira muito grandiosa. Como, por exemplo, eu posso buzinar na traseira de alguém no trânsito, enquanto eu estou indo para o trabalho de manhã, porque eu estou com pressa, né? O culpado sou eu. Por que eu não fui mais responsável? Eu não acordei mais cedo para sair, né, um pouco, com bastante antecedência, né, para eu não ter que correr. Aí eu, por conta da minha irresponsabilidade moral, eu saio voando. E aí no trânsito eu quero que todo mundo saia da minha frente, saia que eu estou atrasado, eu vou chegar atrasado. E aí eu buzino na traseira de alguém. Vamos estudar só esse caso da buzinada na traseira de alguém. Às vezes você irrita o sujeito que está ali na tua frente, e ele às vezes é um pai de família, já está com uma dificuldade de relacionamento com a esposa, descobriu que um filho está doente, ele já vai chegar no trabalho dele também irritado, com grande probabilidade ele dá uma resposta atravessada para o patrão dele. Quer dizer, olha como é que a coisa vai virando uma bola de neve. Ele dá uma resposta atravessada lá, o patrão já se irrita com ele, dispensa ele. Aí vocês podem perguntar assim, mas isso aí você está exagerando, né? Eu não tenho culpa que eu buzinei na traseira do cara, que ele foi lá e brigou com o patrão e foi mandado embora. Isso eu não tenho culpa. Nós temos um percentual de culpa sim. Nós precisamos ter essa certeza também. Tudo que a gente faz, nós temos uma parcela de culpa. Se você dá uma resposta, como a Estela falou, atravessada para alguém, dá uma solução mágica, você está passando por isso, porque na outra vida você foi muito mal. Você pode causar na pessoa uma tristeza, uma angústia. Isso é absolutamente desnecessário. Isso não é recomendável. Se a pessoa um dia se suicidar, tem nem for 0,001% de culpa tua. Porque a pessoa começou a entrar naquele mar de tristeza, teve uma fonte, teve uma origem. E às vezes fomos nós. Nós precisamos começar a prestar atenção naquilo que a gente faz. E não achar que basta vir ao centro fazer caridade. Pronto. Já está paga a minha cota mensal aí, ou semanal. Eu fui lá no centro sábado, encontrei com a Carla lá, com o pessoal, fiquei lá descascando batata e pronto, tá bom, agora posso continuar sendo aquele cachorrão a semana inteira, como diz o nosso querido professor, né? Quer dizer, não podemos não. Caridade é 24 horas por dia. Como está aqui no texto, o André Luiz, no capítulo 26, do livro Sinal Verde, livro sensacional, todo mundo deveria ler ele uma vez por ano, pelo menos. Fala o seguinte, que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, se eu não produzo felicidade, eu não vou ser feliz, não mereço ser feliz. Se eu não produzo circunstâncias que atenuem as dificuldades e as dores alheias, eu não mereço ter uma vida onde eu não tenha dores também. Nós precisamos pensar nisso mais, nós precisamos ter essa certeza. Que por enquanto a gente está lendo livro, a gente lê assim, eu li 5 livros esse mês. Nós estamos querendo colecionar livros. Nós precisamos, então, ler um livro só por ano, mas tentar fazer o máximo aquilo que é falado naquele um livro que seja, por ano. Mas nós queremos ler 5 livros. Não, eu já li uns 30 livros, só esse ano passado aí. Mas nós não estamos fazendo nada, não estamos praticando isso. Chico Xavier foi indagado uma vez, Chico, gosto muito de vocês espíritas. Foi um amigo dele que falou para ele que não era espírita. Eu admiro vocês, só que vocês são muito chatos. Vocês só falam de caridade, 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 vocês não mudam de assunto. E o Chico deu risada e falou, é verdade, você tem razão mesmo. A gente está falando de caridade porque o povo não está fazendo ainda. Um dia que o povo começar a fazer, a gente muda de assunto. Então nós não estamos fazendo caridade. Nós estamos vindo ao centro, assistindo palestra, mas nós não estamos nos engajando no voluntariado. Por exemplo, nós não estamos ajudando a uma casa dessa que tem uma despesa mensal aí alta, nós estamos auxiliando muito pouco, financeiramente até. É caridade também, ajudar a casa que a gente frequenta. Nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar que a caridade não é só aquela coisinha bonitinha, de dar um pãozinho para o mendigo, dar uma moedinha no semáforo. É muito além. A caridade é algo assim, nós precisamos tatuar na nossa mente. Precisamos tatuar essa informação. Preciso ser caridoso o tempo inteiro com o meu olhar. Às vezes você melhora o dia de alguém com o jeito que você olha para a pessoa. Quem que não dá uma desanimada na hora que encontra aquela pessoa carrancuda no serviço, logo de manhã? Você vai falar, meu dia vai ser horrível, hein? Olhei para o sujeito lá e tá cara fechado. A gente já desanima, não é? Será que nós não estamos sendo esse sujeito que as pessoas olham e desanimam? Com a nossa carranca? Será que estamos colocando um semblante mais ameno para poder dar caridade para os outros, de uma serenidade, de uma esperança de dias melhores?
Então, ser espírita também é isso. É ter um semblante diferenciado. De cara feia, o mundo está cheio já. Né? Então tá. Bom, quando a gente fala que a gente já está entendendo que a gente deve servir, e falar em servir, parece que eu tenho que me sentir capaz a fazer algo. Servir tem a ver com ação, tem a ver com trabalho, só que também em nossa mente tem a ver com desprendimento de tempo. Para eu servir, eu vou ter que, vai ser uma coisa meio chata. E a gente tem que entender que esse servir que a gente fala, do entendimento espírita, é algo prazeroso. Quantos de vocês não estão sentados aqui hoje porque meninas identificaram dentro delas que elas gostam de criança? Isso é um talento. Elas pegam esse talento delas e vai servir lá para vocês ficarem confortáveis aqui enquanto elas estão passando uma mensagem de Jesus lá embaixo. Isso é servir. Nenhuma delas lá não gosta de criança. Eu tenho que ir lá na Eluz hoje ver aquela molecada. Não. O Oceander falou de ajudar a casa. Ninguém está pedindo dinheiro, passando caixinha. Tem um monte de produto gostoso ali para comprar. Se for o caso de ajudar com dinheiro, mas espera aí, eu não sei, eu não me sinto apta a nada, eu não me sinto bem para fazer algo assim prazeroso. O Tom canta. Aí ele resolve cantar para a gente. Pagou cachê para ele hoje? Paguei. Pagou? O Oceander pagou cachê, eu não paguei. Mas é assim que funciona. O que te dá prazer? O que me dá prazer é ler, Estela. Você desculpa, não vou conseguir ajudar ninguém lendo. Então, leia obras que te edifiquem a ponto de que, vamos pensar aí, como que Deus age com a gente? Vamos pegar aquele Deus da Idade Média que todo mundo imagina. Está lá a nuvem, olha o zoião de Deus lá olhando a gente. O que Deus está precisando para ajudar o ser humano que está ali orando? Meu Deus, precisava tanto de uma palavra amiga agora, que eu estou desesperado, estou me separando do meu amigo, ou perdi o emprego, levei uma decepção com os meus amigos e familiares. Aí, o que Deus está procurando? Sabe o que Ele está procurando? Ele está procurando um martelo. Ele está procurando uma ferramenta. E aí poderia ser você, qualquer um daqui poderia ser essa ferramenta. Se ele tivesse se instruído no momento de lazer, vou ler um livro. Então tá, lá já que vai ler um livro, eu conheço pessoas que lêem coleção inteira de Harry Potter, coleção inteira de Nárnia. Consegue ajudar alguém com esse conteúdo? Não sei, Só se eu for fantasiar a história da pessoa. Então leia algo edificante para um dia Deus te usar. O manual de servir que temos na Terra hoje, no nosso processo evolutivo, é a oração de São Francisco de Assis. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E assim vai. Em que momento ali você viu alguém muito talentoso executando esses instrumentos? Nenhum. Qualquer um de nós é apto a ser instrumento divino. E a gente acha que a gente tem que ter muito talento. Eu li a parábola dos talentos 1 milhão de vezes. Eu não me sinto pronta ainda a servir. Se eu tivesse dinheiro, eu ia dar tanto para o fulano. Não ia, gente. A gente tem muito a dar. Como o senhor ainda disse, a gente tem o sorriso. Só que eu só dou o sorriso o dia que está tudo bem na minha vida. Se eu sair de casa, estou bem no relacionamento, estou bem financeiramente, estou vestindo a roupa que eu quero, meu carro tem ordem, ar-condicionado funcionando, eu posso até pensar em abrir o vidro para pegar um folheto de uma pessoa que está trabalhando na rua. Ou seja, uns 13 dias por ano, por aí, né? Uns mais ou menos. Uns 11, 13. E Deus lá, querendo que a gente faça isso. Lê aquela trovinha do livro. Tem um livro do Chico Xavier chamado Cura. Tem um espírito chamado João de Deus que fez a seguinte trova. Caridade em nossos passos, puro amor que nos irmana. É Jesus abrindo os braços no campo da vida humana. Olha só que coisa mais linda. Caridade em nossos passos, Não é em nossas ações, não é na faculdade que você fez. Em nossos passos, quer dizer, todo mundo aqui caminha.
Até quem está em uma cama, ele está caminhando dia a dia, minuto a minuto lá, porque ele está vivo. Caridade em nossos passos. Puro amor que nos irmana. Ele une. Puro amor. Caridade em nossos passos une. Deixa todos nós como irmãos. É Jesus abrindo os braços no campo da vida humana. Quer dizer, nós somos Jesus no momento que uma pessoa está precisando. Vai me dizer que vocês nunca deram uma palavra para um amigo, primo, irmão, qualquer pessoa, que a pessoa vira para você dentro do seu olho e diz, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Olha, você serviu de instrumento. Na oração de São Francisco de Assis, em nenhum momento ele fala, me tornando engenheiro, que eu faça um prédio. Não! São tudo ações que todo mundo consegue fazer. Virando médico, eu curo de graça. Quer dizer, essa oração não veio à toa no mundo, porque não veio pelas mãos de uma pessoa no qual não estava ali numa missão gigantesca. É um manual de servir. Lê aquela oração na hora que vocês puderem chegar em casa, um dia que vocês falam, nossa, olha, se fora da caridade não há salvação, se todos os lugares que Emmanuel escreveu para Jesus sobre o sofrimento, ele diz, mesmo sofrendo, vai lá e serve. Como eu posso servir? Leia essa oração que você vai encontrar uma frase lá. A sua família está brigando? Como que você vai servir lá dentro? Ah, nem fala em família, Estela. Eu vou naquele churrasco de família, nossa, eu fico por aqui. O pessoal bebe, fala alto, eu fico de longe. Olha você de longe, sabe quem você é? De longe da confusão, de longe. Você é uma luz que pensa que você tem luz do lado de fora do quarto escuro. Porque a gente sabe que dentro de um quarto escuro, qualquer palito de fósforo ilumina, clareia. Mas não, você é muito iluminado para frequentar lugares baixos. Coitado de mim, se o meu benfeitor pensasse assim de mim. Nenhum de nós aqui teria benfeitor vindo na terra de graça. E nós, para frequentar, para ter um amigo, nossa, aquele amigo meu só reclama, meu Deus do céu. Eu desvio dele. Por que você desvia? Porque você é muito iluminado e ele só reclama. Olha lá você com a sua virtude, querendo não se contaminar, como o Sandro disse. O que você faz com tanta virtude assim? Você fica pulindo suas asas de anjo? Regaça as mangas. Se Deus enviou o amigo perturbado, depressivo, para você não foi à toa. Se a gente fala no Deus Pai que não cai uma folha da árvore sem que Ele saiba, por que Deus vai enviar um amigo com depressão perto de você? Porque Ele enxergou potencialidade em você. Aí o que você faz com a sua virtude gigante? Enfia no bolso e sai correndo. Todas as pessoas que estão perto de nós são oportunidades. Oportunidades. Ou eu olho para o Oceander e vejo que eu posso aprender com as virtudes dele, que eu posso aprender com os defeitos dele, que eu posso usar ele de degrau, porque eu posso fazer caridade com ele. Mas não, a gente prefere, esse moço é difícil, estou fora. Desvio do caminho dele. Quantas pessoas a gente não está desviando e deixando de ser instrumento de paz de Deus? Então a gente tem que pensar nisso. Servir é fácil assim, né? E às vezes a gente precisa fortalecer isso dentro da casa espírita. É muito comum a gente encontrar pessoas que ficam pulando de casa espírita igual pulam de loja de comprar sapato. Uma hora compra uma loja daqui, outra loja B, a loja C, a loja do shopping Cidade Norte. Quer dizer, e as pessoas vão trocando de casa espírita porque esperam que aqui vão chegar e vão encontrar só pessoas já perfeitas. Ou pessoas muito ótimas, pessoas que têm uma conduta irrepreensível. A pessoa não erra nunca, ela nunca fica nervosa, ela nunca atrasa a conta, o nome dela não vai para o SPC jamais, e aí a gente cobra posturas das pessoas que estão na casa espírita que nós não temos ainda. Quer dizer, é muito fácil eu ficar mudando de casa em casa, mudo de centro A, centro B, centro C, porque lá ninguém presta. Eu fui lá outro dia, o dirigente nem me respondeu. Imagina o nosso coitado do professor Rodrigues, a Carla. Nossa. Exigem deles uma postura, uma perfeição que vai demorar muitas encarnações ainda. Então nós precisamos ser espíritas dentro da casa espírita também. Ter caridade com as pessoas que estão aqui também tentando lutar com a vida, tentando aprender, tentando se doar.
são pessoas que estão, às vezes, doando a sua vida em prol de uma causa, e a gente não sabe que a pessoa tem conta atrasada, tem filho que fica doente, tem um dente lá que precisa ser obturado faz muito tempo, que a pessoa não tem tempo de ir lá. Então, ficar pulando de casa em casa espírita, não é porque o centro espírita lá que eu fui, ele não é bom, não. É porque eu sou intolerante. Eu preciso admitir para mim que eu sou intolerante, eu sou genioso, perfeccionista, arrogante. Nós precisamos fazer essa autocrítica. E começar a florescer onde Deus plantou a gente. Está na hora da gente tomar vergonha, literalmente. Para não falar um termo mais desagradável, né? Tomar vergonha na cara. Faz de conta que eu não falei isso. Não quero ser tão bravo assim. Mas nós precisamos, então, escolher um local e ir lá nele. É lá que eu vou florescer. É lá que eu vou produzir algo de bom. Eu não vou lá para ser servido. Como Jesus ensinou, eu vou lá para servir. O sujeito olhou para mim torto, ele não deve estar num bom dia, deixa ele. Vamos abençoar ele, está precisando de ajuda. Como a Estela falou há pouco aqui. O sujeito que está com dificuldade, ele precisa de ajuda, ele não precisa de crítica. Cadê a nossa luz, como foi falado aí? Quer dizer, eu só vou iluminar quando eu encontrar um lampião super aceso perto de mim? Será que essa mesmo é a postura de nós espíritas? Isso eu falo até independente de religião, tá? Fala para as pessoas que às vezes eventualmente estão assistindo a gente, que são de outras religiões, que cobram condutas perfeitas do padre, do pastor, sei lá, do xamã, sei lá, do pessoal lá das outras religiões. Não podemos cobrar dos outros algo que a gente não tem. E se a gente tivesse essa postura já ótima, perfeita, cabe em nós então ir lá naquele local que está desestruturado, na nossa opinião, e ajudar a estruturar. Se eu sou já muito bom para lidar com as pessoas, e eu imagino que a postura de um dirigente ou de um trabalhador da casa espírita deveria ser essa, cabe a mim então ir lá e ajudar. Cabe a mim ir lá, ajudar, e principalmente, se eu querer mudar de casa, eu tenho todo direito, não estamos aqui obrigando ninguém a ficar onde não queira. Mas então, pelo menos, não cuspir no prato que já comeu, né? Se você comeu 1 grão de arroz naquele prato, por favor, não cuspa nele. Muito fácil sair falando mal das casas espíritas, falando mal das pessoas, denegrindo Jesus. Não estão denegrindo somente as pessoas que lá estão. Estão denegrindo uma causa cristã. Esse local aqui não pertence ao Rodrigues ou à Carla, ninguém. Esse local que pertence a Deus. Esse local pertence a Jesus Cristo. Então, quando a gente sai aqui apontando defeitos, primeiro que a gente mostra que nós não somos flor que se cheire, né? Como diz aquela frase, né? Quando João fala de Pedro, sei mais de João do que de Pedro, né? Então, entender o Espiritismo e ser espírita é ter essa postura de auxiliador. Eu venho aqui porque eu preciso trabalhar a minha tolerância, a minha paciência, a minha compreensão. Eu não vim aqui para ser servido. Ninguém, aqui nessa casa a gente gosta muito de tratar as pessoas que aqui chegam, como vocês que estão aqui dando o prazer de nos ouvir aqui, de nos assistir. A gente quer que as pessoas sejam muito bem tratadas. Mas se eventualmente algum dia vocês estiverem aqui e não forem tratados como gostariam, tenham a capacidade de perdoar. Tentem, por favor, compreender que as pessoas também têm problemas. Nem todo dia a gente está bem para dar um sorriso. Eu sou espírita, mas eu não sou anjo. Eu não sou perfeito ainda. Eu já li, já estudei, nós estamos aqui tentando, mas tem dia que a gente falha. Aliás, a gente mais falha do que acerta, né? E aí a Estela vai falar um pouquinho sobre isso também? Do cotidiano? Dá para continuar até mesmo na casa espírita, que o pessoal sentado aí, o Ociander é uma figura que de longe a gente já reconhece. Aí eu falo, corte de cabelo é meio radical, destacado, né? Destacado. Aí eu saio daqui e escuto, que ele frisou bem que não buzina, né? Mas eu no trânsito vi um careca buzinar. Eu fui lá, escutei o que o palestrante falou lá, fiz, e ele não faz. Não vou mais em centro espírita. Os palestrantes falam, mas não fazem. Então, sabe o que você faz? Fica na sua casa esperando Jesus vir dar palestra. O dia que ele vier, você sai da sua casa, senta e assiste. Vai demorar também, porque às vezes ele vai ter que percorrer muitas casas espíritas, né? Seria bom. Às vezes até ele chegar aqui em Rio Preto vai demorar. Às vezes você vai ver ele uma vez na encarnação inteira. Porque depois ele vai estar em Ribeirão, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Já pensou? Ou só se ele ficar, né, com o fenômeno de tricorporeidade. Porque né? foi o único ser perfeito que pisou na Terra. E aí a gente pensa assim, como a gente está agindo dessa maneira? Eu entendo
que as pessoas estão no mesmo processo evolutivo que eu. Como eu entendo? Eu estudei as obras de Kardec, a gente estuda. Em nenhum momento da obra lá diz que estamos no mesmo nível evolutivo. Nenhuma. Na questão 779 que o Osiander leu ali, da lei do progresso mesmo, já diz que viemos aqui sim progredir, mas cada um no seu estágio. Aí sabe o que a gente está parecendo? Está parecendo aquela criancinha de 5ª série que rida de 1º ano. Olha, 1º ano, B com A é barra. Parece que ele não passou por isso, né? Mas ele ri. Ele ri que a criança não sabe fazer 2 mais 2 igual a 4. E aí a gente convive no nosso lar com uma pessoa que ela tem uma virtude um pouco mais baixa do que a gente já adquiriu, e a gente massacra. Bastou a gente entrar em um serviço voluntariado, que a gente fica jogando na cara de todo mundo no trabalho, em casa. Eu faço, você não faz. Eu vou, você não vai. Eu não tenho orgulho, você tem. Não é bem por aí. São Francisco de Assis, hoje é dia dele, hein? São Francisco de Assis tem aquela frase maravilhosa que ele diz: pregue o evangelho o tempo todo. Quando for necessário, você use as palavras. Quando necessário. Então, se você acha que está muito virtuoso, comece a ter atitudes virtuosas. A gente não precisa dar bronca em ninguém. Espremer laranja seca não sai caldo. Chico Xavier disse: não exija do outro o que ele não consegue dar ainda. E aí essa reflexão, porque o ruim de fazer palestra em 2, gente, é que o Osiander fala muito. Ele come o meu tempo. Aí eu não falo tudo que deveria, né? Então a gente resume essa pessoa que está com você na sua casa, no seu trabalho, como essa laranja sem caldo que você tenta espremer ela. Você está deixando ela amassada, você está deixando ela machucada e não sai caldo, porque você foi ignorante de não ver isso. Convive com essa laranjinha aí. Convive com ela sem danificar ela. Ajuda ela a ter caldo. Não espreme, não. Porque se apertar ela sai correndo. Qualquer pessoa que a gente fica exigindo muito, ainda mais qualidades morais. Que é o que a gente vem uma encarnação inteira buscar uma pequenininha assim. E a gente está exigindo que a pessoa tenha para poder conviver com a gente. E para finalizar, o último item que a gente traz aqui à tona, precisamos entender o que nós viemos buscar verdadeiramente na casa espírita. Então, é muito comum as pessoas, quando chegam aqui, que ainda não têm o conhecimento, vêm em busca, primeiramente, da cura ou do passe. Ou então de conversar com o benfeitor espiritual. Muito comum isso. E aí a gente faz a seguinte pergunta: se você vem conversar com o benfeitor espiritual, pedir para ele diretrizes sobre o que você deve fazer na sua vida, se você fizer então e ele te direcionar, qual mérito você terá? É uma pergunta para que a gente faça cada um para nós mesmos. E benfeitor espiritual, primeiro, nenhum benfeitor espiritual virá dar resposta aos seus questionamentos. O máximo que eles vão fazer e que eles fazem é nos encorajar para que a gente então tenha força de seguir com as nossas provas e até com as nossas expiações. Então nós precisamos parar de ir na casa espírita, chegar aqui primeiro, passe. Quer ver um negócio legal? Quando a gente vai no restaurante, o que a gente faz? Você pega aquele pratão, aqui você põe um arrozinho, né? Aquela montanha de arroz. Eu estou comendo mais ou menos assim ultimamente. Feijãozinho, põe uma polenta aqui, né, Tom? Polenta, põe um pedaço de carne, põe uma saladinha aqui, uma folha e tal. Faz aquele pratão bonito, né? Depois, quando termina, alguns de nós gostamos de tomar aquele cafezinho, né? Você vai lá, pega aquele copinho plástico, bonitinho assim. Sai aquele cafezinho fumegante. Você toma aquele cafezinho e fala: pronto, agora não vai dar aquele soninho mais depois do almoço, né? Eu tomei um cafezinho. E aí sabe o que a gente faz? Quando a gente vem na casa espírita em busca somente de passe ou de conversar com o benfeitor, a gente só vai lá almoçar e toma só o cafezinho. Joga fora o prato de comida. A gente se nutre de café. Aquele cafezinho pequenininho. Passa o dia inteiro querendo que o nosso corpo fique bom, mas nós viemos em busca do café. Deixamos de lado o prato de comida. Sabe qual que é o prato de comida? É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Estudando mais sobre como melhorar a nossa conduta. É isso que vai alimentar a gente. A um ponto onde a gente não tenha mais necessidade de tomar passe.
Aqui no Ailuz até o professor Rodrigues é pioneiro nisso, né? Ele corta o máximo que dá o passo, porque senão as pessoas ficam viciadas. Teve um tempo atrás aí que tinha um tratamento onde as pessoas recebiam uma comunicação dos espíritos. Só que a pessoa tinha que passar por um processo, passar por um estudo, né? Primeiro ela recebia a comunicação, dava um impulsionamento, dava uma motivação para que ela continuasse, e depois ela iria fazer um estudo de algumas semanas, né? Até de meses, né? Só que tinha gente que vinha, começava só para pegar a cartinha, aí parava, aí sumia, 3, 4 meses, daí voltava de novo querendo a cartinha de novo. Quer dizer, são os chamados papa-passes, ou então as pessoas que vivem literalmente querendo se servir de fantoches na mão da espiritualidade, e de uma espiritualidade que não é superior, que vem em busca de soluções mirabolantes, vem em busca de direcionamentos que somente nós podemos dar para a nossa vida. Porque senão a gente começa a arrumar motivo. Eu fui lá, o Espírito falou que eu deveria sair daquele serviço. Aí eu saí e quebrei a cara, está vendo? Eu fui confiar nesse Espírito, está vendo? E a gente ainda bota a culpa no coitado do Espírito ainda. Se a gente acerta, a gente fica quieto. Não, você vê que eu sou virtuoso, né? Acertei e tal. A gente não dá crédito quando a gente acerta. Quando a gente erra, a gente tem que arrumar um culpado, né? Nunca os culpados somos nós. Então nós precisamos parar com esse tipo de prática. Vir ao centro em busca de paz, em busca de soluções mirabolantes. A solução está nesse prato aqui. Nesse prato de paciência, de tolerância, de compreensão, de capacidade de estender a mão para auxiliar e guardar aquele dedinho que a gente sempre apontava assim, criar uma metralhadora. Agora a metralhadora está na moda aí, né, no carnaval. Então as pessoas têm que guardar o dedo de metralhadora e começar a estender a mão para ajudar. Precisamos de mais mãos estendidas e menos dedos apontados. É isso que vai nutrir a gente. É transformar o velho homem em novo homem. É melhorar a nossa conduta. E é isso que definitivamente vai fazer com que vale a pena a gente vir à casa espírita. Em busca de informações. É um centro onde as pessoas se educam, melhoram a sua cogitação mental, se dispõem então a trabalhar e, além de sentar e aprender, estudar, nós precisamos ir a campo. Começar a movimentar os nossos braços, as nossas pernas e, acima de tudo, o nosso lado moral. Movimentar a nossa capacidade de ajudar as pessoas com palavras, com gestos. É esse o nosso propósito da nossa doutrina. E a Estela finaliza, porque eu já falei demais, tomei tempo dela aqui. Já foi o nosso tempo, já né? Foi, esgotou, eles vão já. tocar a gente, deve ter vassoura aí, tudo atrás das portas. Né? Então, o Sender falou tudo, né? Que a gente vai em busca de fenômeno, porque muitas pessoas procuram a gente. Já que você é espírita, você já deve ter visto espírito, você já deve ter psicografado algo. No entanto, não tem nada disso, não. A gente veio aqui entender a mensagem de Cristo de maneira mais otimizada, caminho mais reto, fé raciocinada. E é isso tudo que nos leva a continuar frequentando a casa. Aqui não existe enganação. O papo é reto, né? Somos nós e nossas ações. Nós e nossa consciência. Nós diretamente com Deus, sem ter intermediários. E aí a gente vê, às vezes, que a gente pega uma carta linda, psicografada, e as pessoas ficam tentando no rodapé encontrar Meimei, Joana de Anjos, Chico Xavier assinado. E não é. O conteúdo da mensagem é que é importante. Assim como o conteúdo da palestra não é de hoje. O conteúdo das palestras são importantes, não é o passe. A frequência na casa espírita é importante, deve ser não somente pelo passe, mas é como se a gente levasse aquele livro de geografia para casa, de história, de matemática, fosse querer estudar sozinho. Sem alguém que nos esclareça melhor, sem a gente trocar ideia, a gente não consegue. Então, a gente está aqui com esse convite de entender mais para sair da escuridão. Porque aí a gente vai estar entendendo mais Jesus. E não é entender Jesus para ser bom, é entender Jesus para ser feliz. Simples assim. Acabou. E muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado pela paciência, pelo carinho com a gente. E até uma próxima. Obrigada.
Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
tenho compreendido cada vez mais